Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há, Senhor, nesse mundo que não possas fazer. Eu me entrego a teus santos pés de lótus, por favor, salva-me. Olá a todos. Hoje, sexta-feira, último dia da live desta semana. A próxima será segunda-feira. Enquanto a plataforma avisa as pessoas que já estamos ao vivo, eu queria dizer uma coisa. Eu não tenho só a intenção de trazer uma mensagem. Por trás de tudo isso, por trás dessa mensagem, por trás de tudo isso que estamos fazendo aqui, eu tenho uma missão. Eu recebi nessa vida um presente muito grande, muito precioso. E não é só o presente da vida, porque esse que é o maior presente, todos nós recebemos. Todos nós estamos vivos, todos nós estamos existindo nesse mundo dentro de um veículo que é esse corpo humano. Todos nós fomos soprados para dentro deste corpo. Esse corpo feito dos elementos desse mundo, esse corpo feito de barro. O Criador veio e soprou sobre ele a vida. Ou seja, nós estamos vivos, nós existimos nesse mundo por causa de um presente. Um presente que a gente não precisa, nunca, na verdade, a gente vai poder pagar. E exatamente a gente chama isso de presente, porque ele foi dado, para que você fizesse com ele o que quisesse. E, dentre as coisas que você pode fazer nesse mundo com este corpo, uma delas, que foi a que eu fiz, foi observar que havia uma sede de algo mais, que havia uma sede de conhecimento, que havia uma sede de clareza, que havia uma sede de o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, de onde eu vim. E eu sei que essas perguntas é uma pergunta padrão do ser humano. Por quê? Porque nós já nascemos com ela. Dentre as coisas que fazemos nesse mundo, dentre as coisas que vivemos, dentre as nossas percepções, as nossas perspectivas de vida, a gente vai esbarrar sempre com o mistério, com essa pergunta. E na minha vida, quando eu comecei a perguntar para mim mesmo e para as pessoas à minha volta, porque eu fiz isso, eu tinha alguns amigos e eu perguntava para eles, o que nós estamos fazendo aqui? Será que tem um objetivo maior? Será que existir nesse mundo tem algum propósito? Tem alguma coisa por trás? E tem, porque qual é o propósito? O propósito é, você existe nesse mundo. E tem uma pergunta dentro. O que sou eu? Eu estou só no universo?
Porque muitas vezes eu me senti solitário, muitas vezes eu me senti sozinho existindo nesse mundo. Mesmo tendo meu pai e minha mãe. Porque alguma coisa dentro de mim, uma sede, uma pergunta primordial existia. E eles, igual a mim, também não sabiam. Eu via isso e não tinha coragem de questioná-los. O ser humano, na maior parte dele, não sabe quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai. As poucas explicações, as poucas teorias, são deduções de algumas pessoas. Outras são credos, são crenças. E eu sabia que eu precisava ficar sempre alerta, que eu precisava, ao mesmo tempo que existia nesse mundo fazendo as coisas. Eu tinha um emprego, eu trabalhava como desenhista têxtil numa boa empresa de estamparia de tecidos. Eu tinha um bom emprego. Eu poderia seguir com essa vida, me espelhando, copiando, modelando meus pais e as pessoas que eu convivia. Os profissionais que trabalhavam comigo eram gente muito boa. Mas dentro de mim tinha uma coisa que dizia: há algo mais. Tem que existir algo mais do que isso. Não que eu olhasse e estivesse... Sabe, eu tive assim, num determinado momento, aos meus 9, 10 anos de idade, meus pais se separaram. E isso ajudou a que eu me sentisse sozinho. E quando eu me senti sozinho, eu queria encontrar meu pai. Mas eu não sabia que isso só estava despertando uma sede, uma pergunta que estava dentro de mim, que é: se alguém me criou, se algo me criou, por que me abandonou? Entende isso? Eu transferia o sentimento de estar sozinho e abandonado como uma revolta a um poder superior. Então era assim: eu me sinto um ser abandonado. E nesse momento que eu tinha esse sentimento, eu transferia isso. Quando eu falo em abandonar, eu falo em separar. Eu tinha amizade com meu pai, independente, eu ia no escritório dele, trabalhava onde ele morava, nos fundos. Ele tinha já outra esposa, e eu sempre tinha contato com ele. Eu não sentia falta física dele, porque ele estava comigo, ele me ajudava. Então, abandonar não era bem essa palavra. A palavra era separar da minha mãe. Ele não havia me abandonado. Mas ele não estava na mesma casa que eu. Ele não estava no mesmo lugar que eu habitava. E eu sentia essa falta de que meu pai estivesse comigo. E a única coisa que acontecia é que eu transferia isso para um sentimento interno, espiritual, que dizia: onde está esse Criador? Porque eu fui batizado quando criança. Eu aprendi um monte de coisas nas Escrituras, coisas que eu lia. Eu tinha uma curiosidade fantástica. Coisas que eu lia na Escritura, coisas que eu lia fora dela. As pessoas que eu convivia no próprio trabalho, eu tinha 14, 15 anos, já era registrado como desenhista. E as pessoas que conviviam comigo, sabe, eram todas casadas e velhas. Para mim, né, eram velhas. Eram todas acima de 20, 30, 40 anos. Tinha gente de 50 anos. Tinha gente de 60 anos, 70 anos.
Éramos 13 pessoas, cada um numa prancheta de desenho, numa sala imensa. E ali a gente discutia um monte de coisas, e a maior parte das discussões que a gente tinha era sobre Deus. E tinham pessoas ali que eram completamente contra qualquer coisa relacionada a Deus, não queria nem ouvir falar, falava que tudo isso era uma crença em nada. Alguns até diziam que Deus tinha abandonado por causa das doenças, guerras do mundo, então Deus nem existia. Esse conceito de Deus não existia. E algumas pessoas simplesmente aguçavam cada vez mais, porque eram referências para mim, já que eu não tinha fisicamente meu pai comigo o tempo todo na minha casa. Então essas pessoas foram me indicando livros, foram me falando sobre coisas, e dentro de mim estava crescendo. E uma das coisas que eu descobri, uma das coisas que eu intuí, uma das coisas que eu li, que eu usei de referência era meditação. Eu não fazia meditação, eu lia sobre, conversava com pessoas que meditavam. E eu sabia que tinha que ser através de meditação, mas que não era a meditação que as pessoas faziam, das quais eu convivia. Tinha até uma que tinha uns 12 mil discípulos, na época sem internet, presencial, entre São Paulo e Rio. Eu morava no estado de São Paulo. E eu fui conversar com essa pessoa. E eu via, não é isso que eu quero. Não é essa meditação que eu quero. Eu conversava com padres, eu conversava com religiosos, eu até pintava propaganda para a igreja evangélica, cartaz para colocar na frente da igreja, do templo. E as pessoas meio que queriam me ajudar espiritualmente. Eu sabia que não era por aí. Porque eu sabia, dentro de mim, alguma coisa intuía dentro de mim, que eu ia encontrar. Gente, isso é completamente louco. Porque dentro de mim, gente, eu não sou melhor que ninguém, não sou nada. Eu só estou falando que somos todos nós assim. Dentro de mim, eu me senti especial. Mas eu não me senti especial porque eu tinha um bom emprego, que ganhava um bom salário, que já estava encaminhado na vida com meus 15 anos. Não é isso. Não era isso. Eu me sentia especial e eu olhava e falava, não há nada fisicamente que me faça ter esse sentimento. Era alguma coisa de alma. Sabe, como se essa vida fosse resultado de outras. Eu não acreditava nisso, porque eu nem lia suficiente sobre essas teorias. Mas tinha um sentimento de que eu era bem velho. Minha alma era muito antiga, muito velha. Esse era o sentimento que eu tinha. Sabe, era o sentimento de que esta vida que eu estava tendo, com meus 13, 14, 15 anos, 16... Até os 16 eu tinha esse sentimento. Que minha idade não batia com a idade física que eu tinha. As coisas que eu pensava, as conversas que eu tinha com as pessoas, não era normal para as pessoas da minha idade, nem para um pouco mais. E eu dizia para os meus amigos, e eles estão vivos para comprovar isso, ainda tenho. E os dois ainda assistem esses vídeos que eu estou gravando. Os dois assistem. Um mora nos Estados Unidos, outro aqui no estado de São Paulo. Os dois aprenderam a meditar no mesmo dia que eu, na mesma experiência que eu. Então eles comprovam tudo isso que eu estou falando. Tudo que eu estou falando. E era louco, porque a gente conversava muito. E eu sabia. E por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? Porque eu estou querendo despertar em vocês.
despertar esse lado do livre-arbítrio, que é viver essa experiência. E quando eu tinha 17 anos, eu cheguei até a pessoa que ia me dar essa experiência, que podia me dar essa experiência. Essa meditação que eu queria, essa meditação que eu sabia, que era o contato com Deus. Não um mantra, não uma oração, não uma repetição de uma palavra, sabe? Não isso. Não um credo, não um juramento para uma experiência superior, não. Uma experiência direta, ver essa luz. Eu cheguei para essa pessoa e ela me disse assim: as leis brasileiras obrigam que ninguém pode ensinar a meditar para uma pessoa sem autorização dos pais, por ser menor. E eu não aprendi a meditar com meus 17 anos, no mês de março de 1973, porque em março de 73 eu tinha 17 anos. Mas aí deu abril, maio, junho e eu fiz 18. Aí eu já podia aprender a meditar. As leis não me impediriam. E eu fui e aprendi a meditar em setembro. Fiz 18 em junho e aprendi a meditar em setembro. Então a passagem de 17 para 18, que me impediam de meditar, já não estava mais aí, eu pude aprender a meditar. E quando eu fechei meus olhos no dia da iniciação, quando eu fechei meus olhos no dia do batismo do Espírito Santo, eu fechei meus olhos e eu fui de encontro à luz. Eu vi a luz dentro de mim e fui de encontro a ela. Eu entrei nesse mundo interior, onde eu descobri o que era a água da vida, o que era o néctar. Eu descobri como ouvir esse movimento dentro da energia, da essência. E quando eu pude sentir isso, quando eu pude estar nesse lugar, ele era tão grande. Por segundos eu cheguei a ter até medo. E eu me lembro que no dia que eu aprendi a meditar, na primeira técnica, eu abri meus olhos e tinha mais pessoas aprendendo junto comigo. Eu abri meus olhos, inclusive a pessoa que eu falei há pouco, eu olhei, abri meus olhos, olhei, e eles estavam continuando a meditar. Aquilo foi um sentimento que eu tive, porque era grande demais para mim. Aí eu fechei os olhos e voltei a ver a luz. Aí já não era mais uma experiência profunda, como os yogis chamam de samadhi, que é quando você abstrai, como aconteceu naquele primeiro contato. Mas já era uma experiência de ver essa essência conscientemente. Tudo isso dentro de mim, tudo isso usando esse corpo como minha casa, meu templo, para meditar. E a partir daí eu encontrei aquilo que eu nasci para ver, aquilo que eu nasci para conhecer. E todas as experiências de o que vem como resultado disso. Isso em 1973, há muitos e muitos anos atrás. Então eu já com 18 anos, gente, eu estou contando minha história para que vocês vejam que é similar, sabe, que nós somos iguais. Talvez não, mas que eu sou um ser humano igual. E eu decidi com 18 anos, eu decidi me tornar uma pessoa totalmente dedicada a isso. E eu sabia que havia um local que eu podia pertencer a um grupo de pessoas, dentro de uma organização, onde eu poderia fazer, dentro desse grupo de meditação, eu poderia fazer votos de castidade, pobreza e obediência e pertencer a um movimento onde eu podia ajudar pessoas a ter essa experiência.
onde eu podia falar para as pessoas que havia isso dentro. E durante 11 anos eu fiz isso. Durante 11 anos eu mantive os votos: castidade, pobreza, obediência. E viajei dentro do Brasil, fora do Brasil, pela América do Sul, pela América do Norte, aprendendo, divulgando, experimentando, vivendo essa experiência. E uma coisa que eu vi, uma coisa que eu aprendi era, eu não sabia nada. Quando eu ouvia a palavra energia, a palavra ki, a palavra chi, eu sabia que isso tinha a ver comigo. Tinha a ver com a meditação que eu fazia. Mas eu não entendia o que, por quê e como. E aí eu comecei a olhar e ver que tem pessoas que sabem muito do ki, do chi, dessa energia, que estudam essa energia, que trabalham utilizando essa energia. E eu conhecia essa energia e vivia essa energia, mas não trabalhava com isso, não tinha entendimento nenhum. Eu falei, peraí, essas pessoas não meditam. E se meditam, meditem em algum mantra, alguma coisa. Mas de alguma forma, eu as via fazendo práticas de imposição de mãos para fazer cura, usando esse poder, usando essa energia, usando esse movimento dentro de vibração de luz, que podia transmitir a outras pessoas através da corrente de onipresença, de onipotência. E eu falei, eu não sei nada, mesmo tendo o conhecimento da luz. Eu falei, eu não sei nada. E se eu não sei nada, quanto tempo eu vou levar para descobrir por mim mesmo, para criar minha própria perspectiva do que significa isso? E eu descobri uma coisa, que isso que eu tinha acesso, eu não sabia nada sobre ele cientificamente. Eu não sabia nada sobre ele, nem sabia localizar isso dentro de escrituras, de livros escritos por várias pessoas. Entende isso? E eu comecei a ver e falar assim, peraí, eu preciso aprender algo. E aí eu comecei a olhar para alguns livros escritos por alguns pensadores antigos. Eu não vou fazer referência a isso hoje, por favor, eu só estou falando sobre a busca. E eu comecei a ver que eu podia aprender sobre a experiência que eu tenho e abreviar minha clareza, abreviar minha experiência de vida. E eu comecei a ler. Eu comecei a ter informações. E usando a minha experiência de filtro, eu comecei a ler os livros, identificando aqueles que realmente sabiam do que estavam falando, ou aqueles que não sabiam o que estavam falando, mas estavam falando de forma correta sobre o Ki, o Chi e tudo que vem e advém disso, tipo acupunturas, tipo Nadis, Kundalini, essas coisas. E eu comecei a ver que Jesus falava sobre isso, sobre a água da vida, sobre uma luz onipresente, onisciente, onipotente. E aí eu comecei a ler o Gênesis, comecei a ler o Velho Testamento, o Novo Testamento, comecei a ler algumas escrituras que existem em outras culturas, comecei a me interessar pelo que as outras culturas sabiam sobre isso. E fui assim, comecei por esse lado. Aí comecei a descobrir como funcionava o corpo humano por dentro, em termos de energia, como transmitir o Ki, como aprender o Ki, como absorver o Ki, como, sabe, o que é prana, sabe, eu comecei a aprender toda essa parte ligada ao que a gente chama de espiritualidade. E assim eu fui durante anos, anos e anos e anos, 10, 20, até hoje.
Só que daí eu descobri uma outra coisa. Eu descobri sobre o comportamento humano. E aí eu falei, pô, peraí, isso é uma outra faceta, um outro... E eu descobri o seguinte, que as pessoas faziam assim, você tem uma identidade, comportamento humano, gente, você tem uma identidade e você tem a coerência que faz com que você comporte de acordo com a identidade. E aí eu descobri que desde que a gente nasce e durante nossa vida, nós vamos construindo uma identidade. E essa identidade é construída através de usando referências dos nossos pais desde que a gente nasceu, de referência dos nossos amigos, todo o meio que a gente vivia, iam referenciando, iam nos dando seus modelos de mundo, e eu ia absorvendo isso e ia formando uma estrutura. Essa estrutura, claro, tem um nome, Lael. Essa estrutura, claro, tem um nome. Denise, essa estrutura tem um nome. Márcia, essa estrutura tem um nome. Tiago. Foi dado um nome a essa estrutura. Não estou falando do corpo, estou falando da estrutura da identidade, do que a gente diz para as pessoas que a gente é e do que a gente diz para nós mesmos o que somos. Por exemplo, eu sou Lael, eu sou publicitário, eu sou artista plástico, entendeu? Eu sou trainer, master practitioner em programação neurolinguística, eu fiz academia de líderes em condicionamento neuroassociativo, eu fiz hipnose clínica, e blá, 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 blá. Ok? Me aposentei como desenhista têxtil, trabalhei em várias áreas. Isso fez com que eu construísse uma identidade. Os amigos que eu tive, o meio que eu vivi, o fato de ter aprendido a meditar com 18 anos, ter sido monge, tudo isso, monge é uma palavra, tá? Ter sido um residente de um monastério, ter sido residente de um local e de pertencer a uma organização que tinha votos. E tudo isso fez com que os estudos fossem acontecendo na minha vida e eu fosse construindo uma identidade. E a identidade que a gente constrói, seja ela qual for a identidade que você construiu, 90% não foi escolha tua. 90% da tua estrutura, 90% do que você é, do que você está sendo nesse mundo, da tua identidade, são referências que você usou, se identificou com elas, mas não eram, você não tinha filtros, você não tinha decisões, você não tinha parâmetros, você não tinha como analisar, você não tinha como saber. Então a gente foi absorvendo tudo. E de acordo com o meio, a gente se tornou uma pessoa boa, uma pessoa má, uma mistura de boa com má, uma pessoa de inteligente com não, e por aí foi, uma pessoa trabalhadora com não, e tudo isso foi sendo construído uma estrutura. E por ter essa estrutura, nosso comportamento é coerente com ela. Tudo que a gente faz, todo o nosso comportamento, a nossa coragem, o nosso ímpeto, a nossa inspiração, tudo isso é resultado dessa estrutura que a gente montou dentro. Consciente, poucas vezes, inconsciente, a maior parte dela. E nosso sofrimento é resultado da nossa identidade, porque a nossa identidade é a nossa perspectiva de mundo. Entende? Nossa identidade é assim. Você olha no espelho, você pensa sobre si mesmo, e é bem assim. Como é que a gente vê a nós mesmos? Como que a gente nos julga? O que você pensa sobre si mesmo? Sabe a autoestima? O que você pensa sobre si mesmo? Você é lindo, você é feio, você é razoável, você é alto, você é baixo, você é gordo, você é magro, você é culto, você é inculto, você é burro, você é inteligente, você tem pouca massa cinzenta, você tem muita massa cinzenta, você tem talentos, não tem talentos, você tem profissão, não tem profissão. E aí você cria uma imagem sobre si mesmo, um julgamento sobre si mesmo. E essa perspectiva de mundo, baseada no que você representa nele, faz com que você tenha emoções, sentimentos e comportamentos resultantes disso.
Então, sua avaliação sobre si mesmo, sua perspectiva sobre si mesmo, faz com que sua autoestima seja alta ou baixa, com que você se sinta bem ou não confortável nesse mundo, com que você se sinta uma pessoa de sucesso ou não, sabe, puxa todas as coisas quimicamente e faz você ter emoções e sentimentos. Sua avaliação sobre si mesmo. Como coerência a isso, é assim que você se comporta, é assim que você tem sua autoestima, é assim que você se sente existindo nesse mundo. E aí, você avalia as pessoas à sua volta. As que estão próximas, que estão distantes, ou o ser humano como um todo. Você avalia, você julga, você cria uma perspectiva sobre isso, você cria a sua convicção, você cria a sua certeza, você cria a sua ideia, baseado nessa sua perspectiva sobre o ser humano. Como coerência, seu comportamento, ao se relacionar consigo mesmo e com as pessoas, é resultado disso. Então, se conviver com as pessoas é uma coisa boa, é um comportamento, uma emoção resultante da tua estrutura de identidade. Tua estrutura de identidade é, além de tudo, a avaliação sobre si mesmo, a avaliação sobre as pessoas, e mais além e mais crucial que tudo, a avaliação sobre a vida como um todo, sobre esse mundo como um todo. Sua avaliação sobre esse mundo, a perspectiva de mundo que você adquiriu na tua identidade sobre o que significa existir nesse mundo e o que significa esse mundo, tua avaliação sobre isso faz com que tua autoestima vivendo nesse mundo seja coerente. Então, se você vive bem ou não nesse mundo, não é do mundo, é sua avaliação sobre isso. Nós experimentamos a nossa avaliação, nós experimentamos a nossa perspectiva de mundo. Existir nessa terra fica condicionada à sua avaliação sobre ela. Tua experiência de vida, tua experiência de autoestima, tua experiência existindo nesse mundo pode ser um fracasso ou um sucesso, pode ser felicidade ou não, pode ser drama, pode ser comédia, de acordo com a tua perspectiva. Por isso é tão importante entender, por isso é tão importante você ter uma chance de se conhecer. E aí eu fui aprender sobre comportamento, porque eu comecei a ver isso, eu falei, eu quero mais. E eu comecei a fazer cursos e cursos e cursos. E aí eu comecei a ajudar nos cursos, a fazer parte das equipes de ajuda, de auxílio, as equipes que ajudavam os cursos. E aí os grupos nos cursos eram divididos, 30 pessoas, 20 pessoas, 10 pessoas. E cada pessoa da equipe tomava conta de um grupo desse para a pessoa que estava conduzindo o treinamento. E assim eu fui aprendendo um monte de coisa, fazendo parte desses grupos. Até que chegou no momento que eu comecei eu mesmo, com a minha visão, descobrir que eu podia formatar um curso. Que eu mesmo poderia dar, principiando do que eu era expert, principiando daquilo que eu vivi mais tempo e tinha expertise, que eu conhecia, que eu vivia, que eu podia ajudar as pessoas, de fato. E eu comecei grupos de meditação, e nesses grupos de meditação eu comecei a formatar aquela parte toda que a gente conhece como treinamento espiritual, não comportamental, espiritual, que são coisas relativas às energias, sobre Deus, sobre as energias que correm por esse corpo, a energia que corre desse corpo para fora. E eu comecei a formatar cursos sobre isso, porque eu já tinha feito todos, ou pelo menos a maioria. E aí eu comecei a criar meu próprio curso de comportamento.
E como é que era meu próprio curso de comportamento? Era observando o ser humano, observando você, observando a mim, e observando que quando você faz cursos de comportamento, tem coisas que eles tratam como coisas do corpo, e coisas dele mesmo, como identidade, personalidade, comportamento. Personalidade. Que são nada mais do que programas internos que nós temos, que nos impulsiona desde que nascemos a ir atrás, a inspirar de dentro para fora, por programas internos, o que a gente tem que fazer nesse mundo, desde dar combustível para esse corpo, até crescer, multiplicar, e tudo isso são, sabe, no comportamento você aprende que tem programas internos. E só que minha visão de mundo sobre isso não era comportamento, você tem programas internos, sabe, não era essa linguagem que se usa em comportamento, mas é uma linguagem minha. Mas, sabe, esses programas que todos nós temos, muitos chamam de instinto. Eu comecei a ver que, peraí, isso não é comportamento. Isso não é estrutura de identidade. Isso é Deus. Nós somos uma obra-prima, e nessa obra-prima tem tanta coisa que a gente não sabe, está tudo solto, espiritual, religião, comportamento. Gente, é uma loucura, está tudo espalhado, solto, sem conexão uma coisa com a outra, e uns tentando falar que religião e ciência é a mesma coisa, no fundo é tudo, sabe, essas coisas. E eu comecei a ver tudo isso e falar, peraí, é uma confusão generalizada. E aí eu comecei a ver assim, os livros têm seu segmento, sabe, os grupos de comportamento têm seu segmento, têm seus conselhos. E eles não podem mudar o protocolo, não podem mudar uma vírgula que esbarra com o conselho, que fala isso, fala aquilo. E eu comecei a ver tudo isso e falar, peraí, uma pessoa tem que ser específica, não pode aprender nada nesse mundo além daquilo que ela escolheu profissionalmente trabalhar. E eu olhei e falei, mas peraí, profissionalmente trabalhar sobre uma coisa que é unilateral, sobre o ser humano, sobre a vida, sobre o que... Eu comecei a olhar tudo isso e falei, não, peraí, a gente não pode ser dominado, limitado por pessoas que não sabem nada além daquilo e querem preservar e manter seu poder sobre aquilo só que elas sabem. E eu comecei a ver que, peraí, não é bem assim. Só que para isso eu tinha que criar um curso independente de tudo. Eu tinha que criar um padrão, um protocolo que pudesse ser repetido. Como eu era gerente de multinacional, numa época, eu trabalhava muito com implantação de ISO na empresa, eu comecei a descobrir que eu podia fazer isso dentro de mim mesmo, que eu podia fazer com que meu curso tivesse nível. E eu comecei a formatar todo o curso. E comecei a colocar uma coisa bem assim, que se chamava Projeto Integral. E eu criei esse Projeto Integral, que nada mais era do que mostrar, explicar e dar treinamento sobre o ser humano como um todo, holisticamente falando, sinergicamente falando. Corpo, mente e espírito. Porque eu conheci os três. Entende isso, gente? Eu tive acesso aos três, experimentava os três, me certifiquei nos três e pronto. Agora que eu tendo tudo isso, tendo minha autoestima super alta, eu tinha know-how, eu tinha como fazer. E eu comecei a fazer. Então essas lives é o resultado disso. De coisas que eu fui aprendendo nesses 50 anos. Tanto de espiritualidade quanto de comportamento. E minha experiência pessoal. E eu comecei a ver que, sabe, é uma coisa aberta. Essa é a nossa vida. Entende isso? Nós estamos vivos, existindo nesse mundo. E sofremos. Sabe, sofremos por não entender. Por uma perspectiva unilateral, por uma perspectiva baseada em referências do meio que a gente viveu, e por causa disso
Sabe, você avalia as coisas de acordo com isso. Você olha uma coisa, a coisa em si. Lembra o exemplo que eu dou sempre nessas lives? Você vai na praia. A praia em si é a praia. Então, é aquela coisa que você tem o nascer do sol, o pôr do sol, o oceano, a areia, sabe, o calor do sol, tem os barcos, tem, sabe, praia. Sabe, aquela areia que você vai, põe um maiô, um biquíni, põe uma bermuda, vai tomar sol, vai pôr um chinelo e vai caminhar. A praia é praia. Praia não significa nada em si mesma. Mas você vai para a praia e você tem um grupo de amigos e você olha para a praia e fala, nossa, que lindo, achei lindo. E teus amigos falam, pô, olha esse nascer do sol, olha esse pôr do sol, vamos comer um camarão, vamos não sei o que, vamos nadar, vamos correr, vamos passear de barco, vamos isso, vamos aquilo. E você tem uma referência sobre a praia, uma boa experiência de ter ido à praia. Então, cada vez que você escuta a palavra praia, você tem um sentimento. Seu cérebro joga uma química no teu corpo, o SAR, né? Sistema ativador reticular, joga uma química, controla tudo isso. E você se sente bem e quer voltar para a praia. E cada vez que você está na praia, você se sente bem. Isso com relação a tudo. Só que se você vai para a praia, você é outra pessoa e você vai para a praia. E você vai com amigos para a praia. Aí vem um e começa a reclamar que o pé ficou cheio de areia. O outro começa a reclamar que o tempo nublou. O outro começa a reclamar que o sol está demais, ele não trouxe bronzeador e está vermelho e vou descascar, e vou sofrer, e vou pegar câncer, e vou não sei o quê. Ah, o sol está muito quente hoje. E aí você começa a ter referências falando só sobre coisas negativas da praia. Gente, o Criador fez a praia e fez você. Sua avaliação sobre a praia vai fazer que quando você vá para a praia ou pense na praia, você tenha sentimentos, químicas, você tenha emoções relacionadas a isso. Então você, por ter aprendido que a praia é bonita, que a praia é gostosa, que a praia é maravilhosa, que a praia é uma bênção, uma obra-prima, uma beleza, uma pintura, você está na praia se sentindo bem. Até de pensar, isso faz você se sentir bem. Mas se você teve uma referência ruim da praia, você está na praia, use isso de exemplo para tudo na tua vida, tá? Quando você está na praia e tem uma referência errada, tem uma referência ruim sobre a praia, errada porque faz você sofrer, não é boa, né? Aí você tem uma referência ruim sobre a praia. A praia é neutra, gente. A praia é obra-prima de Deus. Você que se sente de um jeito ou de outro, de acordo com a tua avaliação. Aí praia para você, não, eu não gosto de praia, eu gosto de montanha, porque praia tem areia, praia tem calor demais, blá, 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 não sei o quê. Aí você não se sente bem, se ouve a palavra praia, para você é ruim. Então, gente, a praia significa ou tem algum valor? Não. A praia significa e tem valor que você dá. E para você dar, você tem referências práticas e referências de outras pessoas sobre aquilo, e você se identifica com as referências. E aí você estabelece um aprendizado. Praia para mim significa isso. Entende? Só de pensar você tem a reação do significado. Mas a praia em si é uma obra-prima, está aí. Esse corpo que você ganhou de presente é uma obra-prima do Criador. Tua avaliação sobre ele é alto, ele é magro, ele é gordo, sabe? Ele é doente, ele é de saúde, ele tem isto, tem aquilo, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto do meu nariz, não gosto do meu nariz, eu gosto do meu dente, não gosto do meu dente, eu gosto da minha barba, não gosto da minha barba, eu gosto do meu pescoço, eu gosto do meu seio, não gosto do meu seio, eu gosto da minha bunda, não gosto da minha bunda, não gosto do meu... Gente, a sua avaliação sobre si mesmo faz com que a tua vida seja resultado disso. Então, o que precisa ser mudado? A praia? Você tem que pôr ar-condicionado na praia? Para que não fique quente demais. Você tem que pôr algum produto químico para fazer com que a areia da praia não penetre nos teus dedos, para você não reclamar, não saia sujo, né? Tostado, né? Tostado. Milanesa. Tua avaliação faz com que o que você sinta seja coerente com ela. Sua avaliação sobre os acontecimentos da vida
faz com que você se sinta como você se sente quando se defronta com eles. Então, tudo que acontece na tua vida é resultado. Tudo que você sente na tua vida é coerente com a avaliação que você tem sobre ela. E as referências que você usou para gostar ou não da praia, isso é um exemplo, gente. A referência que você usou para gostar ou não da praia, que faz com que a praia seja ou não boa para você, porque praia em si é uma obra-prima e é neutra. É você que pensa o que você pensa, é você que concluiu o que você concluiu sobre o que a praia significa. Entende isso? E assim como eu estou dando exemplo da praia, é tudo. Sobre a morte, sobre a doença, sobre o nascimento, sobre a juventude, sobre, sabe, todas as etapas da vida. Sua avaliação sobre isso faz com que você se sinta ou não bem de acordo com isso. Você vai se comportar, vai sentir emocionalmente e você vai viver sofrendo ou sendo feliz nesse mundo por culpa da tua avaliação, de uma forma ou de outra. E é disso que Jesus veio nos salvar. É disso que os mestres, os profetas, deixaram suas mensagens. É para que você tenha uma perspectiva nova sobre a vida, escolhendo um lado do livre-arbítrio. Que você olhe e falou, peraí, eu não quero ter a perspectiva dos meus amigos. Não que eles são ruins, tá? Mas eu não quero ter só a perspectiva deles, porque a perspectiva deles sobre o que eles acham daquilo me influenciou e hoje eu gosto ou não gosto da praia por causa da perspectiva deles. Entende? O entendimento que eu tenho de cada situação da minha vida. Desde que é criança, seus pais dizem para você a morte é isso, a morte é aquilo. Tem gente que fala, a morte é uma passagem, e a criança aprende simplesmente que a morte é uma passagem, que o que é do pó volta ao pó, que é do espírito volta ao espírito, é uma ordem natural das coisas, semente, árvore, fruto, e por aí vai. E a criança tem uma referência e uma interpretação e uma conclusão, e o sentimento dela sobre a morte é um. Entende? E a referência de outra que aprendeu diferente sobre a morte é medo, não sei o quê, bababá, tristeza e por aí vai. São referências, gente. A morte em si é um acontecimento, é neutro. Tudo nessa vida é neutro. Entendeu? Nada nessa vida tem significado. Nenhum. O significado para o nascimento e o significado para a morte somos nós que damos. As emoções que sentimos quando uma pessoa morre, as emoções que sentimos quando uma pessoa nasce são referências. E aí você fecha um aprendizado e acha que isso é a verdade. Então, o nascimento e a morte, que são duas etapas da mesma coisa, né? É natural que assim a semente vira uma árvore que depois dá frutos, que esse fruto cai na terra, apodrece, né? Cai na terra, morre, entre aspas, que é a nossa avaliação, e aí ele nasce de novo numa nova semente, árvore e tudo. Os elementos desse mundo, na verdade, nem existem como o vemos. A visão nossa de mundo é nossa avaliação, é nossa interpretação, é nosso entendimento. Assim é a realidade. Ela em si mesma, ela é perfeita, é obra-prima de Deus. A nossa avaliação é que nos faz nos valorizarmos ou não, sentirmos ou não, e isso é tudo, gente. O nosso sofrimento é nossa avaliação. O drama da nossa vida é nossa avaliação. A felicidade de nossa vida é nossa avaliação. Como nos sentimos é nossa avaliação. Tudo é como você vê, nossa visão de mundo. A gente se comporta e tem nossas emoções, boas ou ruins, baseadas nisso. Por isso que é dito, não adianta você querer mudar o mundo. Não adianta você querer mudar a praia por ar-condicionado, não tem isso. Entende? Você tem que mudar a si mesmo. Até tem um monte de exemplos, né? Você quer uma árvore, não se torna verde, amarela, vermelha, como um todo. É cada folha dessa árvore vai alterando a cor. Os seres humanos não mudam como um todo. Cada folha, cada ser humano vai evoluindo. E aí você vê uma civilização se comportando melhor que a outra.
mas é cada indivíduo influenciando o outro. Se você quiser melhorar, gente, se você quiser alterar todo o teu comportamento para uma coisa melhor, você tem que mudar a identidade. Não é mudar a identidade, é evoluir a identidade, não é mudar a identidade, não é aquela coisa. Você tem que começar a melhorar o significado que você deu para as coisas, as influências que você teve, as referências, que façam com que você se sinta, porque tudo é visão, gente. Por isso, quando você está sofrendo, você procura alguém que não sofreria naquela situação, ou que tem uma experiência melhor que aquilo, ou já passou por isso. E aí a pessoa te dá uma outra visão. Pega a visão da pessoa. Entendeu? Então você procura o quê? Ajuda, alguém que fale palavras boas, que lhe conforte. É a visão da pessoa que você está procurando. Porque a tua está te fazendo sofrer. Entende? Agora, se você olhar, que foi o que aconteceu comigo, e descobrir assim, opa, peraí, isso tudo que está aí, está disponível para eu mudar, para eu aprender em mim mesmo. Então, por que é que eu vou deixar que a vida me ensine coisas que eu possa aprender? Eu lembro que meus pais falavam assim, se você não mudar, cara, a vida vai te ensinar. Tu vai tomar tanta porrada da vida, que você vai ter que aprender, ou vai morrer. Não queira continuar desse jeito que você vai. Você está entendendo? Tipo assim, aprenda, cara, muda, cara. Senão a vida, tanto tropeço que você vai ter, que a vida vai te obrigar a ver diferente. Isso é duro, mas é assim. Aí eu aprendi o seguinte, peraí, por que eu tenho que esperar acontecer? Entendeu? Eu vou olhar de frente para a realidade. Se o que eu sou é luz, e este corpo é o veículo que eu uso, e a identidade, o meu nome, tudo que eu aprendi, todo o meu conhecimento, são baseados em referências, eu vou comparar referências. Eu vou pegar referência usando Jesus, vou pegar referência usando escrituras, vou comparar as referências e vou falar, opa, qual a referência que eu vou usar? Qual a referência que eu vou escutar? Quem eu vou escutar? Jesus ou esse mundo? Meu amigo ou aquela pessoa que sabe o que está falando? E aí eu comecei a ver que eu podia mudar. Gente, eu podia alterar tudo em mim mesmo. Sabe, ser a melhor versão de si mesmo, repaginar tudo. E eu comecei a ver que meu entendimento podia ser alterado por mim mesmo, usando isso, usando as referências. Por isso que eu disse que eu formatei todo um treinamento maravilhoso. Porque eu tinha experiência para isso. Eu tinha visão para isso. Visão total. O quadro todo. E aí eu fiz isso e fiz muito treinamento presencial. Muito. E durante anos e anos e anos e anos e anos, todas as noites, eu fazia isso que eu estou fazendo agora. Todas as noites. Durante anos e anos e anos. 11 anos como monge, mas o resto do tempo eu sempre fiz isso. Esse é meu dia a dia. Só que eu não usava internet. Essa é a diferença disso que a gente chama de live. Eu nunca fiz uma live. Eu fazia isso presencial. E com o advento da internet eu vi que muita gente está passando essa mensagem, muita gente está... Eu falei, pô, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou passar essa mensagem, vou passar, sabe, essa visão para as pessoas. Todos os dias eu vou falar um pouquinho, transmitir um pouquinho de toda essa experiência que eu adquiri. Não, a experiência não é minha, eu adquiri. Nada é meu, nada é nosso. Entende isso? Então, assim, é uma oportunidade incrível essas lives, para mim e para vocês. Para mim, porque eu posso passar para vocês tudo isso. E não nada disso que é meu, entende isso? É a vida. E para vocês é uma chance de parar de sofrer. De parar de não saber.
e de muitas vezes ter a experiência da confirmação. Sabe o que é a experiência da confirmação, gente? Porque é assim, ó, muita gente chega porque está sofrendo, muita gente está confusa, sofrendo, não sabe valorizar esse mundo, acha que esse mundo é uma porcaria, blá. Isso é um grupo de pessoas. Outro grupo de pessoas tem já a sua visão de mundo, mas não tem certeza se é certo. Entende isso? Então é confirmação. A pessoa fica ouvindo o que eu estou falando e vai confirmando o que ela já sabe. Pessoas estão sofrendo e vão sair do sofrimento. Pessoas estão sofrendo e vão sair do sofrimento e vão confirmar. Pessoas não estão sofrendo, mas precisa de confirmação se aquilo tudo que ela sabe é ou não a forma correta de ver, ou a mais próxima, ou igual à referência do verbo feito carne. Essa é a melhor. Entende isso, gente? Eu me lembro que uma época eu ouvi uma metáfora que eu achei lindíssima, chamava quebra-cabeças. E foi um vídeo que eu assisti. Eu já meditava. E a pessoa que fez esse vídeo foi exatamente a que me ensinou a meditar. E esse vídeo estava na internet e na época a gente usava VHS. E eu assisti em VHS. É muito antigo isso, entende? Tem gente que nem sabe o que é VHS, né? Tem gente que não sabe o que é DVD. Tudo é stream. Tudo é internet, né? Tudo está na nuvem. Está tudo aí, os filmes. Está tudo, os documentários. Tudo está na nuvem. Até eu estou começando a entrar na nuvem. Mas é bem assim, entendeu? E era o quebra-cabeça. O que era quebra-cabeça? Quebra-cabeça era tudo que eu sei está disperso. Tudo que tem de informação nesse mundo está disperso. Todo o conhecimento está disperso. A gente tem um quebra-cabeça na mão. Cada peça faz parte da nossa vida. Entende? É o nosso quebra-cabeça. E nós precisamos encontrar uma maneira, ou seja, controlar ou algumas pessoas, sei lá, que ajude com que o que a gente sabe, o que a gente sabe, forme o desenho desse quebra-cabeça, que então as peças estão soltas. A gente sabe um monte de coisa, mas as peças estão soltas. Quem pode nos ajudar a montar o quebra-cabeça? Eu sou uma das pessoas que pode te ajudar a montar esse quebra-cabeça. Entende? O que você precisa é só alguém que te ajude a montar o quebra-cabeça. Eu me lembro que uma vez meu mestre disse assim: nada que eu te disser é novo. E se você, o que eu te disser, você nunca ouviu, você não sabia sobre isso, eu não estou falando a verdade. Porque a verdade você já sabe. Gente, isso é de uma sabedoria. Isso significa que eu, Lael, não vou te ensinar nada. Tudo que eu for te ensinar, na verdade, é fazer com que o que você já sabe, esse quebra-cabeça, forme o desenho. Ninguém pode dar a alguém algo que essa pessoa já não tenha. Ninguém pode ensinar algo para alguém que essa pessoa já não saiba. Porque é assim que você aprende. Você escuta algo e você fala, é verdade. Para você falar é verdade, você já sabia. Entende isso, gente? E é assim que você aprende. Porque cada vez que você ouve algo, tudo isso você já sabia. Tua alma sabe tudo. Você nunca nasceu, gente. Você é eterno. E nunca vai ter fim. Essa sabedoria está dentro de você. Ela não foi trazida à tona. Ela não foi trazida à baila. Ela não foi trazida aqui para que a gente possa usá-la. Sabe os cientistas falam em bilhões de anos. O tempo que você existe, o tempo que a humanidade existe, o tempo que a criação existe, o conhecimento já está dentro de você. Você tem os códigos na genética da energia, no meme.
Já está aí o código. Tudo está escrito no livro da vida. Todo entendimento, conhecimento está aí. Meu papel é ir despertando você. E encaixando esse quebra-cabeça. Ensinamento é isso. O ensinamento da verdade é isso. O que o seu coração sente que é a verdade. Teu coração reconhece a verdade. Teu cérebro, tua mente vai, opa, entendeu? Vai. Porque tem que tirar o véu, né? Enquanto o véu é pego e tirado, você fala, opa, cadê meu véu? Põe ele aqui de volta, entendeu? Eu gosto de sofrer. Eu lembro que tem umas pessoas que criam músicas de sofrimento. E o pior, tem gente que pega essas músicas e fica escutando, porque gosta de sofrer. Ah, eu vou sofrer um pouquinho, e põe a música. Essa vida é uma desgraça. Estou brincando, mas é mais ou menos por aí. Entende? Gente, essa vida é a coisa mais fantástica que existe. Mais fantástica que existe. Sua vida é a coisa mais bela que existe. Eu não estou falando isso porque eu quero que ela se transforme na mais bela. Não, é porque ela é mais bela. Eu quero te ajudar a ver que ela é bela. Não quero transformar a tua vida em bela porque ela é. Sempre foi. Nós aqui não vemos. Entende? Nós aqui não vemos a perfeição. A perfeição, o que é perfeito. Nós não avaliamos dessa forma. Então precisamos mudar um monte de coisa. As nossas referências, o nosso foco. Sabe, aprender a ter o norte. Ok, gente? Não se esqueçam de curtir. Não se esqueçam de curtir esse vídeo. Gaste esse tempinho, vai lá, deve ter um coraçãozinho aí, clica nele. Se você não me segue, segue para que você seja notificado. Compartilhe isso com as pessoas, pegue esse vídeo. Eu acredito que esse primeiro vídeo deve estar numa plataforma, que é a que eu estou gravando. Pegue isso, entendeu? E compartilha. Por que eu estou falando compartilhar? Gente, deixa só para você. É muito precioso. Não, que o que eu falo é precioso, pelo amor de Deus, entenda. A mensagem é preciosa. Eu estou sendo portador dela. Sabe? Vamos ajudar que mais e mais pessoas se aproximem, mais e mais pessoas tenham acesso, se aproximem disso. Ok? Obrigado por me acompanhar, por estar comigo nesse tempo que fazemos essa live hoje. Obrigado. De coração. Obrigado. Estou vendo a carinha de vocês aí. Logo, essa live vai ser possível vocês entrarem. A gente vai dividir os quadros e serão realmente lives. Mas, por enquanto, eu preciso que seja assim. Porque vocês precisam me conhecer. Entendeu? Não gostar de mim. Mas precisam aprender a conviver um pouquinho comigo. Até vocês se sentirem tranquilos, seguros. Para que quando a gente abrir essas lives, vocês possam fazer perguntas. Por enquanto eu ainda não estou podendo responder. Eu só estou podendo ver a cara de vocês. Eu vou deixar meu telefone aí, se é que vocês já não têm. Se vocês me seguirem, vou dar um exemplo, de uma das... Se vocês me seguirem, por exemplo, no Instagram, lá vocês vão ter um link, logo abaixo do meu perfil. E você clicando nesse link vai abrir as minhas redes sociais. Inclusive meu Instagram, entendeu? Como você ter contato comigo. Me siga, faça perguntas. Eu respondo, terei prazer.
Pegue meu telefone. Vocês podem perguntar diretamente para mim e eu vou responder. Ok? Até segunda. Obrigado. Graça e paz.